Saudações, ponta de lança! Aqui quem fala é o PDL Rubens Guilherme Santos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta o continente e as nações africanas. Por aqui você confere informações sobre história, geografia, política, cultura e também sobre o futebol no continente africano. Cada episódio do Mama África FC Continente fala especialmente sobre uma nação africana. E nesse episódio vamos te apresentar Djibouti. Duas histórias contam a origem do nome Djibouti. Uma é que a palavra viria de Gabuti, que na língua Afar quer dizer plano. A segunda tem origem na mitologia do povo nômade que vivia na região. O mito começa com uma troll fêmea, ou uma mulher ogra, que se chamava Buti, e que trazia morte, discórdia e maus agouros para o povo local. O território do país, segundo a lenda, foi onde Buti finalmente foi vencida. Dessa forma, Djibouti, portanto, significaria a derrota da ogra Buti. A República de Djibouti está dentro de uma região marcada por instabilidade política e conflitos étnicos. Por estar em uma posição geográfica estratégica para o comércio internacional, o país busca se modernizar para converter-se em um polo econômico e turístico dentro do continente africano. Na antiguidade, o território do país fazia parte da Terra de Punt. A área do Djibouti, juntamente com outras localidades da região do Chifre da África, foi mais tarde a sede dos sultanatos de Adal e Ifat. Por volta do século IX, comerciantes árabes introduziram o islamismo na região, onde hoje fica Djibouti. Os muçulmanos governaram essa zona até o século XIX, quando a França assumiu seu controle. A área passou então a se chamar Somália Francesa. Em 1967, o nome da colônia mudou para Território Francês dos Afares e dos Issas. O Djibouti conquistou sua independência em 27 de junho de 1977. O país foi uma antiga colônia conhecida pelo nome de Somalilândia Francesa, criada na primeira metade do século XIX, como resultado do interesse francês na região conhecida como Chifre da África. No entanto, a história do Djibouti remonta a milhares de anos, numa época em que o povo local negociava couros, peles, perfumes, especiarias e outros produtos do Antigo Egito, Índia e China. Os contatos intensos com a Península Arábica, por mais de 1000 anos, por conta da proximidade dessas terras, fizeram com que os povos Somali e Afar se tornassem os primeiros no continente africano a adotar o islamismo. A exploração da região de Shewa, atualmente localizada na Etiópia, entre 1839 e 1842, pelo francês Rochet Dericourt, marcou o início do interesse do país europeu nas margens africanas do Mar Vermelho. Posteriormente, Henri Lambert e o capitão Floriot de Langle celebraram um tratado de amizade e assistência entre França e os sultões de Harreita, Tadjoura e Gobada, de quem os franceses compraram o porto de Obok em 1862. Em 1884 e 1885, a França ampliou seu protetorado para incluir as margens do Golfo de Tadjoura e as terras da Somália. A capital administrativa foi transferida de Obok para Djibouti em 1892 e em 1896 o território passou a se chamar Somália Francesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, a área foi governada pelo governo de Vichy, da França, a partir da queda deste país europeu até dezembro de 1942. O exército da França Livre e forças aliadas recapturaram a colônia no final de 1942. Um batalhão local de Djibouti participou da libertação da França no ano de 1944. Em 1958, por meio de um referendo constitucional,
a Somália Francesa optou por fazer parte da comunidade francesa como um território ultramarino. Em julho de 1967, uma diretiva de Paris formalmente mudou o nome da região para Território Francês dos Afares e Issas. 10 anos depois, o povo djiboutiano votou pela independência por meio de um referendo. Hassan Guled Aptidon, da etnia Issa, foi o primeiro presidente do país, liderando Djibouti de 1977 a 1999. Em 1981, Aptidon transformou o país em um estado de partido único ao declarar que seu partido, a Reunião Popular para o Progresso, também conhecida como RPP, era o único legal. Uma guerra civil eclodiu em 1991 entre o governo e um grupo rebelde predominantemente Afar, a Frente de Restauração da Unidade e Democracia, também conhecida como FRUD. O FRUD assinou um acordo de paz com o governo em dezembro de 1994, encerrando o conflito. 2 membros da FRUD foram feitos membros do gabinete e nas eleições presidenciais de 1999, o FRUD lançou campanha em apoio ao RPP. Aptidon renunciou à presidência em 1999, quando tinha 83 anos de idade, depois de ser eleito para o 5º mandato em 1997. Quem assumiu o poder em seu lugar foi o seu sobrinho, Ismail Omar Guelleh. Em maio de 2001, o presidente Guelleh conduziu a assinatura do que é denominado o Acordo Final de Paz, dando fim oficialmente à guerra civil entre governo e a FRUD. Nas eleições de 2003, a coalizão governista elegeu os 65 parlamentares. Em 2005, o presidente Guelleh foi reeleito sem concorrentes. A oposição boicotou a reeleição, alegando falta de democracia na disputa. Observadores internacionais, entretanto, consideraram que as condições do pleito eram boas. Um relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2006, acusou o governo do Djibouti, em novembro daquele ano, de violar o embargo de armas contra a Somália e fornecer armamento às milícias islâmicas que dominaram a capital de seu vizinho, Mogadiscio. Em 2007, a ONU pediu ajuda internacional ao Djibouti por conta da seca que afetou a vida de dezenas de milhares de pessoas. Em fevereiro de 2008, o partido do governo conseguiu todos os assentos no parlamento, em eleições boicotadas pela oposição. Em junho daquele ano, ocorreram mais confrontos com forças da Eritreia na fronteira, deixando pelo menos 9 mortos. Em janeiro de 2009, o Conselho de Segurança da ONU deu um ultimato à Eritreia para retirar suas tropas da área disputada com Djibouti em até 5 semanas. O governo do país se negou a cumprir a ordem, alegando que a região ocupada fazia parte de seu território. Em outubro daquele ano, Djibouti acusou a Eritreia de treinar e armar milícias para promover ataques à nação vizinha. Até hoje, Ismail Omar Guelleh segue como presidente do país. Os idiomas oficiais no Djibouti são o árabe e o francês. Somali e Afar são outras línguas faladas no país. O território do Djibouti se estende em 23.200 km², sendo assim uma das menores nações do continente africano. A população djiboutiana é estimada em cerca de 1 milhão de pessoas. Os 2 maiores grupos étnicos são os Issas e os Afares. A maior parte dos religiosos no país são adeptos do islamismo. Também há uma minoria cristã. A moeda no Djibouti é o franco djiboutiano. O país limita-se com a Somália a sudeste, Eritreia ao norte e Etiópia a oeste, além de ser banhada pelo Mar Vermelho, que faz parte do Oceano Índico a leste. O país está localizado na região do Chifre da África, na África Oriental. A capital do país é Djibouti. O Djibouti é membro da Organização das Nações Unidas, a ONU,
da União Africana, da Liga Árabe, da Organização para a Cooperação Islâmica, da Francofonia, dentre outras organizações. A economia de Djibouti é pouco desenvolvida, o que faz do país um dos mais pobres do planeta. O solo e o clima não contribuem para a prática de atividades agrícolas e o país é obrigado a importar a maioria de seus alimentos. As relações no porto localizado na capital são a principal fonte de receitas financeiras, além de investimentos estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos e da França. A economia de Djibouti depende dos serviços de transporte. Seu porto é um posto de abastecimento para navios que navegam pelo Mar Vermelho. Uma ferrovia liga também o Djibouti à Etiópia. Nas áreas rurais, as pessoas criam animais como cabras e ovelhas. Por limitar-se com o mar, a principal forma econômica do país é a reexportação de produtos de outros países do continente sem a mesma facilidade de acesso. Os produtos que por ali passam são café, sal, peles, legumes e cereais. Além disso, precisa da importação de bens de consumo e de produção. França, Etiópia e Japão, além de outros países da Europa, são alguns dos fornecedores de Djibouti. Um dos pratos mais tradicionais da cozinha djiboutiana é o skudekaris, uma refeição preparada com carne de cordeiro junto a arroz e especiarias locais. O uso de grãos acompanhados de carne na culinária djiboutiana é bastante recorrente, assim como diferentes tipos de tempero. A injera, popular em todo o chifre da África, é outro prato típico do país. O Djibouti é o país mais quente do mundo, com uma média de temperatura anual de 30 graus. O país vem chamando a atenção pelos esforços de modernização simbolizados pela pretensão de se transformar em um polo turístico e econômico dentro do continente africano. O Djibouti possui alguns pontos de interesse para o turismo. A cidade de Djibouti, capital, construída entre 1886 e 1900, possui casas em estilo árabe e concentra toda a atividade econômica e administrativa do país. O Djibouti tem paisagens naturais deslumbrantes, assim como extensos recursos geológicos e marinhos. Seu litoral tem aproximadamente 324 km de extensão e uma saída para o Mar Vermelho. As ilhas de Musca e Mascali têm praias paradisíacas e oferecem condições para a prática de esportes como a canoagem. Tadjoura é uma cidade perto do mar que foi a capital dos sultões de Tadjoura. Na cidade das Sete Mesquitas, pode-se mergulhar no Golfo de Tadjoura, em suas belas praias de areia branca. Berço da história colonial de Djibouti, Oboke também é um importante local para os djiboutianos. Vale a pena também visitar a depressão de Danakil, ou depressão de Afar ou Triângulo de Afar, que é uma região de atividade sísmica. Outro ponto de interesse são as paisagens lunares nos arredores do lago Abe. No Djibouti localiza-se o ponto mais baixo de toda a África e o terceiro mais baixo do mundo, o lago Assal. As montanhas Goda compõem o ponto mais verde do país. Os djiboutianos foram um dos primeiros povos islâmicos da África. Uma explicação para isso é a proximidade do país com a Península Arábica. Em relação à música do Djibouti, os instrumentos locais incluem o tambura, boulaire e oud. Nimajama e Adenfará Samatar são alguns dos músicos djiboutianos mais populares dentro do país, pois, além de serem artistas, contribuíram para a luta para a independência do Djibouti, que aconteceu em 1977. As seleções masculina e feminina do Djibouti nunca disputaram a Copa do Mundo ou a Copa Africana de Nações. O país coleciona participações na Copa do Conselho das Associações de Futebol da África Oriental e Central, a Copa CECAFA. Suas equipes principais nunca conquistaram
um título no futebol de seleções. A equipe principal masculina de Djibouti foi dissolvida em 2017 pela federação local por não conseguir ter resultados expressivos dentro do futebol, mas a equipe voltou a competir posteriormente. A seleção feminina, entre 1977 e 2012, jogou apenas uma partida reconhecida pela FIFA. A equipe disputa amistosos contra seleções africanas com uma certa frequência. O Ali Sabie Djibouti Telecom é o clube que mais venceu a competição local, o campeonato djiboutiano de futebol, por 7 vezes. Na sequência vem o Force Nationale de Police, com 5 títulos. Esse foi o episódio do Mama África FC Continente sobre o Djibouti. Nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro das novidades do Ponta de Lança. Também deixe seu feedback e suas sugestões sobre as nossas produções por lá. Siga a gente no @pontalanca no Twitter, curta nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram, confira os textos na nossa página do Medium e também ouça este e outros podcasts da casa, através de agregadores e plataformas digitais de áudio como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, entre outros. Busque por Ponta de Lança Podcasts que você provavelmente irá nos encontrar. Em nome da equipe do PDL, eu, Rubens Guilherme Santos, agradeço pela sua companhia neste episódio do Mama África FC Continente. E não se esqueça de que Ponta de Lança é #paixão por ousar. Até a próxima, galera!